Está começando Soltos na cultura, natureza, esportes e movimento. Com Dudu Martins. É isso aí, boa tarde galera, programa Soltos entrando no ar. Hoje numa tarde não tão ensolarada como da quinta-feira passada, mas nem por isso o programa está menos radical. Hoje nós vamos falar aqui sobre montanhismo e para isso tem uma fera aqui comigo, uma fera que entende tudo aí desse esporte de alto risco. Nós vamos conversar com Roberto Gonçalves de Freitas. Aí, Robertão, boa tarde. Boa tarde, Ali, é um prazer estar aqui com você e dividir alguma coisa que eu sei de montanhismo, mas não é tanto sabe assim muito, também. Sabe muito. O pessoal que está aí nos ouvindo na M1250 ou através da internet na mcultura.com.br, não estranha a voz, quem está aqui é Alexandre Marciano, nosso querido Dudu Martins, aí, o responsável por todo esse sucesso que é o Soltos. Ontem passou por uma cirurgia, operou o ligamento cruzado do joelho, Roberto. Cirurgia já... Conhecemos bem. Cirurgia já conhecida dos praticantes de esporte, né? Principalmente os esportes que são um pouquinho mais radical, de vez em quando sobra um ligamento cruzado pendurado por aí. Mas o Dudu Martins, a gente já bateu um papo pela internet, tá tudo bem com a cirurgia. Ele vai tentar entrar ao vivo aqui para conversar um pouquinho com nós também. E hoje o programa tá demais, hein? O Roberto recentemente aí veio de uma expedição ao Cotopaxi, é isso a palavra? Cotopaxi. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrija, Roberto. Então nós vamos saber tudo sobre essa expedição. O Robertão, aí, pessoal que está nos ouvindo, eu conheci o Roberto no jiu-jitsu, vejam só. E a mudança de hábito do Roberto é uma coisa que nos inspira aí os praticantes de esporte. O Roberto que na sua juventude foi atleta, depois virou sedentário. Verdade. Acabou tendo um problema de sobrepeso, hoje faz jiu-jitsu, é campeão no jiu-jitsu, tem 10 medalhas de ouro, uma medalha de bronze, faz natação, travessia, mini maratona e ainda sobe montanha. O cara, eu chego a ficar sem fôlego aqui atrás do microfone. E aí, Roberto, conta um pouquinho pra nós então, vamos falar um pouco do que aconteceu aí no Cotopaxi. Tá. Olha, essa foi a última expedição que eu fiz, voltei sábado agora do Equador. E na verdade é uma expedição que teve 12 dias, a expedição inteira, e a gente escalou 4 montanhas, sendo o Cotopaxi a última montanha. Quando a gente vai fazer uma expedição desse tipo, é interessante você chegar e ir aclimatando, né? O pessoal diz aclimatando, porque nós que estamos convivendo no nível do mar, ou perto do nível do certo. mar, você subir muito rápido faz algumas alterações no teu corpo de formas bastante significativas. Entendi. Como a gente está pensando, a gente se prepara aqui 100% fisicamente, mas quando você chega numa altura que você não está preparado, esse 100% vira 50% rapidamente, pela incapacidade do teu corpo de levar oxigênio para o teu próprio corpo. A gente acaba até percebendo isso, nós que não somos do meio do montanhismo, nas partidas de futebol, né? Quando são realizadas em países onde tem uma altitude maior, em 90 minutos ali o pessoal sofre. Imagina fazendo essas subidas aí de vocês que são muitas horas, né? Muitas horas e até dias, né? Você vai falar sobre isso. Vamos. A gente vai primeiro numa montanha mais baixa, geralmente ou você vai escalar uma montanha muito alta, você vai por etapas. Então nessa escalada do Cotopaxi nós fizemos primeiro uma montanha de 3.800 metros, né, que foi a primeira montanha que a gente fez, que é quase um passeio no parque pra gente, né? Você ri, mas... Pra vocês, né? Porque... 3.800 metros. Porque depois o Cotopaxi vai dar quase 6.000 metros. O né? dobro. O dobro. Só que esses 3.500 metros, perdão, que foi o Ilalô, é um vulcão já perto de Quito e é um vulcão inativo, ele já é mais alto ali do que a maior montanha brasileira, né? Então, Agulhas Negras e tal fica mais baixo que isso. Apesar de ser uma subida bem fácil, você sente muito porque você está se aclimatando ainda, o seu corpo ainda não criou a resistência suficiente. Depois a gente fez o Ruco Pichincha, que é uma montanha de 4.800 metros. Depois o Ilinizas Norte, que é uma montanha de 5.176 metros.
E aí sim a gente se sentiu preparado para escalar o Cotopaxi, que infelizmente nessa excursão eu não acabei logrando o cume, né? Eu fiquei a 300 metros do cume, porque a gente demorou muito para chegar. Eu estava até acompanhando essa sua expedição ali, ou pelo menos o resultado dela no Facebook, quando você postou, e me corrija se eu estiver errado, eu achei uma coisa bem interessante ali. Você falou que faltou 200 ou 300 metros e que levaria cerca de 2 horas para acabar esses 300 metros. É interessante. É os 300 metros mais difíceis do planeta, hein? Ale, você não... Assim, quem curte sabe, cada metro é realmente uma coisa difícil de vencer. Se você tem uma ideia, a gente saiu às 10 horas da manhã para atacar o cume, né? E a gente deveria estar no cume pelo menos às 6 horas, no máximo 7 horas da manhã. E esses últimos 300 metros a gente levaria de 2 a 3 horas para vencer. É muita coisa. Você está muito cansado, você está andando muito devagar, é realmente muito íngreme e a sua resistência física ela já foi toda minada. Então, pelo frio na parte da manhã, pelo que você já passou antes, seus músculos não estão reagindo direito. Então, você anda realmente muito devagar. E você imagina que vencendo em 3 horas essa última etapa, você vai voltar em pelo menos 1h30. Então, nós estamos falando de... mas é 300 metros. Só que eu estou falando de um tempo de 4 horas e meia. É muita coisa. O problema é que se você está lá às 7 horas da manhã, põe mais 4 horas e meia, você vai para meio-dia e tanto. Nós estamos falando do Equador. O que acontece? Começa a ter o degelo. E quando começa a ter o degelo na montanha, é aí que começam a ter os acidentes. Quer dizer, você começa a ter risco de avalanche, as gretas ficam mais abertas, o gelo que cobre a greta, ele começa a ceder, então você pisa, ele pode ceder, você nem percebe que você está num precipício. Está andando num campo minado, na verdade. Exatamente. Então a gente optou por voltar para cá e voltar inteiro. Geralmente os erros que acontecem no montanhismo que levam a acidentes graves e fatais é quando você tem uma confiança a mais, quando você quer realmente chegar no topo e eu vou de qualquer jeito, não vai acontecer nada. E é geralmente quando acontece alguma coisa. E olha só que papo legal, hein? Isso que o Roberto falou, que sabia um pouquinho de montanhismo. Lá a gente tá vendo que realmente ele é um expert. Tem umas fotos muito legais no teu Facebook, Roberto. Eu posso divulgar aqui o teu Facebook? Por favor. Ó, quem quiser dar uma olhada aí nas fotos da expedição, tem umas fotos assim que eu acho, umas fotos muito lindas mesmo que o Roberto fez lá. Ó, Roberto Gonçalves de Freitas, o Facebook dele tem as fotos da expedição. Se você quiser fazer contato lá, tirar suas dúvidas. Quando chega lá em cima, é aquela imagem ali, tem uma foto ali sua que a gente só vê aquela foto é na Bolívia. Só vê as nuvens e... Nessa foto nessa viagem do Cotopaxi eu tirei uma foto em cima do Cotopaxi, quase perto do cume, que as nuvens estão todas ali embaixo, e o dia está raiando, é muito interessante. E no meu Facebook também tem uma foto de uma outra montanha que eu fiz na Bolívia com 6.100 metros. E essa foto é interessante porque na cordilheira diferencia a parte amazônica do deserto, né, na Bolívia, e as montanhas separam a umidade da... 6.100, bem alto também, né, Roberto? 6.100 metros, eu cheguei ao cume, bastante alto, e foi certamente a montanha mais difícil que eu já fiz até hoje. O Huayna Potosí chama. E vocês vão numa equipe, essa expedição é feita em equipe, né, Roberto? Os outros componentes não são de Joinville? Olha, infelizmente até hoje eu não tive nenhum parceiro de Joinville. Eu comecei a escalar e o que eu recomendaria para as pessoas que têm vontade de fazer isso é procurar profissionais dessa área, porque eu me considero na verdade um turista que gosta de fazer isso, é bastante amador mesmo. E eu posso falar aqui o nome da empresa? Claro. O pessoal com quem eu escalo é do Rodrigo Ranieri, ele esteve aqui recentemente fazendo uma palestra para o pessoal da CIG jovem, enfim, que é da Grade 6, né? www.grade6.com.br. Eu não recebo nada para fazer essa divulgação, mas eu realmente confio muito neles. São pessoas, existem outras empresas no mercado, mas procurar alguém que você tenha confiança e que tenha histórico de escalada. O Rodrigo, por exemplo, é uma pessoa que já subiu 2 vezes o Everest, fez diversas outras escaladas no mundo inteiro.
ele teve quando, lá no Everest, quando o Vitor, que era parceiro dele, morreu, né, o Vitor Negretti estava lá. E tem uma equipe que ajuda a escalar outras montanhas no mundo. Então, por exemplo, agora eu escalei no Equador com o Pepe. Né? O Pepe é um equatoriano que escalou os maiores picos do mundo, o maior pico do mundo em cada continente, sozinho. Ele fez sozinho. Sem ninguém? Sem ninguém. Ele sozinho escalando o Everest, ele sozinho escalando o McKinley, enfim. Ele não pode ser classificado como maluco, né? Olha, ele é gente boa pra burro. ele foi, inclusive, parece que o último alpinista a ver o Vitor Negretti vivo. Essa é uma informação, assim, eu considero uma informação incrível, porque assim, as fotos são muito bonitas, mas existe um risco bem alto nessa... Exato, então eu escalo com o Rodrigo, escalo com o Pepe, são pessoas que passaram eles mesmos experiências muito difíceis e que podem ajudar a gente, que é turista, né, que está fazendo por prazer esse tipo, porque eles são profissionais. Eles sabem qual é o perigo e, mais importante, eles sabem mandar a gente voltar, como foi o caso, né? Ó, pessoal, vocês chegaram até determinada altura e aqui para frente vai ser arriscado, eu não vou botar vocês em risco. Porque você, como turista, não sabe quanto já está de degelo, quanto você... E na equipe que você tem outros turistas também, né? Então, cada um imagina uma coisa, cada um sempre tem um Rambo da vida, né? Que é o cara, eu aconteço. Eu sou o cara. E aí sim, um cara que conhece realmente fala, ó, vocês pagaram, vocês estão aqui, tá, mas vocês vão descer, ponto. Eu acho muito, muito, muito importante, porque tem gente que se arrisca a querer escalar sozinho, parece simples e na verdade não é. Roberto Gonçalves de Freitas, vamos falar um pouquinho dessa mudança, Roberto, porque assim, o pessoal que está nos ouvindo, eu acho que é muito importante isso que aconteceu contigo e que pode acontecer com qualquer um que está nos ouvindo, basta a pessoa querer, a pessoa ter disciplina. E quem conheceu o Roberto do passado e vê o Roberto hoje, vê uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais ativa, mais saudável, uma pessoa mais disposta aí para estar enfrentando o dia a dia. Ale, sem dúvida fiz uma mudança muito grande na minha vida. Hoje eu tenho 42 anos e nos últimos 3 anos é que eu fiz essa mudança realmente forte. As pessoas me encontram na rua, elas não me reconhecem, né? Várias pessoas não me reconhecem. É verdade, tu tinha uma foto na fichinha do jiu-jitsu lá que eu sempre falava para trocar aquela foto porque eu dizia que não era você. Aquela foto Pois é. Mas na verdade sou eu mesmo e a vida me levou, e tudo que eu vou falar aqui é totalmente pessoal, né? Eu acho que a experiência de cada um é de cada um, então não é receita de vida, mas eu acho que tem várias pessoas que passaram por coisas muito parecidas com o que eu passei. Então, fazer curta uma longa história, eu fui atleta na juventude, eu jogava handebol no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Fui seleção paulista, fiz pré-selecionado da seleção brasileira, enfim, eu realmente jogava bastante esporte mesmo. Jogava futebol também, mas o meu forte era o handebol, que eu competi fora do Brasil, fui para jogar em Portugal, em campeonatos em Portugal. Só que aí aconteceu uma fase na vida que acontece com quase todo mundo, né? Acabou a brincadeira da faculdade, acabou e você tem responsabilidade, você começa a trabalhar. Certo. Isso veio junto com o casamento e vem junto com o nascimento de uma filha. E aí a responsabilidade bate de uma forma muito forte para quem sempre tinha sido até então um garoto, né? Que estava estudando, que estava... E a responsabilidade que bate para a gente de ser responsável pelo sustento de uma família, ganhar dinheiro para isso, acho que os ouvintes todos, se não passaram, estão passando ou passarão por isso. Todo mundo sabe como é difícil sustentar a própria vida e principalmente quando você tem uma filha. Bom, o que aconteceu? Comecei a trabalhar bastante, me preocupar bastante, parei de fazer esporte. E no final do dia, você tinha então que soltar um pouco, que era natural que eu me encontrasse com os meus amigos e tomar uma cervejinha no bar, Paraná, que é aquele momento que você sente. E eu fui descobrir muito tempo depois, com uma médica que estava fazendo uma entrevista comigo para me
para me liberar um procedimento cirúrgico, e ela me perguntou exatamente isso. Ela falou assim, vou te contar com a tua vida, você era atleta, parou e começou a beber bastante, comer bastante. E eu falei, foi exatamente, como é que você sabe? Não, porque ex-atleta, o álcool libera uma substância muito parecida com o que nós, quando fazemos esporte, sentimos. Então o corpo precisava disso. Ale, em um ano eu ganhei mais de 20 quilos. Então eu passei nessa fase mais de 10 anos, trabalhando, vivendo. E eu cheguei a ter, eu tenho 1,74 m, eu cheguei a ter 115 quilos. E aí eu realmente estava muito estressado, vida de executivo, correndo, comendo muito, bebendo muito. Eu fumava na época, pelo menos um maço por dia. E eu cheguei aos 38 anos, eu tive uma crise total que eu cheguei a pensar assim, eu quero isso pra mim, porque se eu continuar desse jeito, eu vou morrer. Ponto. Mais cedo ou mais tarde eu vou ter um ataque cardíaco, alguma coisa vai acontecer. E eu cheguei à conclusão que eu tinha que mudar de vida, mudar o meu estilo de vida completamente. E aí eu fiz uma série de mudanças que se refletiram no polo profissional. Quem me conhece sabe que eu trabalhava numa empresa aqui e era sócio de uma empresa aqui em Santa Catarina. Eu vendia minha participação e aí eu voltei a fazer esporte, parei de fumar, parei de beber, fiz uma cirurgia, fiz cirurgia bariátrica. E hoje de manhã eu estava pesando 89,5, sendo que realmente eu perdi muito mais que isso em gordura e ganhei muito mais de músculo. Massa muscular, né? Bem perceptível. Muito mais. Então vamos procurar fazer um esporte. Eu sempre falo, Roberto, às vezes as pessoas acabam colocando alguns empecilhos. Até questão financeira, às vezes, é um dos empecilhos para você não praticar um esporte. Sim. Quando tem algumas coisas na vida que são muito acessíveis. Caminhada, pegar a bicicleta e ir na padaria de bicicleta ao invés de ir com o seu carro. Então começar a se movimentar mais, porque quando a gente é mais ativo, a gente se torna mais saudável e todos os âmbitos da nossa vida vão melhor. Inclusive o profissional, o amoroso, tudo funciona melhor quando o nosso organismo está mais preparado. Eu queria mandar um abraço aqui para Francine Clock, que mandou uma pergunta aqui para o Roberto também. Referente, Roberto, à alimentação, quando você faz o montanhismo, como é que funciona a alimentação, como é que leva comida? Tem alguns detalhes muito interessantes a respeito disso. A primeira parte do montanhismo que eu não me toquei e demorou para aprender é a questão da água. A parte mais importante é você estar muito bem hidratado, muito bem hidratado. Só que você não sente a necessidade de tomar tanta água. Então a gente toma a quantidade que a gente toma aqui de água. A sensação de boca seca ela é muito presente o tempo inteiro porque o ar é muito seco. Rarefeito, né? Então o ar está rarefeito, você força muito a respiração entra pela boca, então a sua boca fica seca o tempo inteiro. E mesmo que esteja nevando, lá em cima é seco, porque a umidade está condensada naquele gelo. Então você perde muito, você está fazendo um esforço muito grande, você está suando muito e não percebe, e solta muita umidade pela boca. Então você tem que tomar muita água. Se você não tomar, o primeiro sintoma que vai dar é dor de cabeça, uma dor na nuca, chata. Daqui a pouco você começa a embrulhar o estômago e aí você pode passar a vomitar e etc. A comida vai depender da montanha que você está fazendo, né? A gente leva o que pesar o mínimo possível e com a quantidade maior de calorias possível. Entendi, né? Legal. Então tem os suplementos e etc. E de vez em quando um sanduíche, alguma coisa também para dar algum gosto na vida, né?